Sabia que a Conexus conta com um software que faz todo o gerenciamento das etapas de sua importação, desde o embarque à nacionalização? Com recursos para atender todas as empresas deste segmento, nossos principais diferenciais são controle das 3 modalidades de importação e gestão dos regimes especiais aduaneiros. Integramos numa única plataforma todos os setores da sua empresa, inclusive o seu cliente. Controle de toda a logística e gestão das despesas do processo. Gestão de todos os benefícios fiscais relacionados à importação e muito mais. Acesse nosso site e saiba mais. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Claudenir Scalzer, trabalho aqui na Conexus e estou novamente aqui com a nossa convidada, Margarete, da Ascensus, e estamos retornando, dando continuidade ao webinar que fizemos em agosto, precisamente no dia 5 de agosto, sobre o tema benefícios fiscais e as vantagens de importar por cada estado, tá bom? A gente vai dar continuidade ao tema, né? Surgiram muitas perguntas no dia, nós não conseguimos responder as perguntas ao vivo. Fiz o convite a Margarete em voltar novamente aqui nesse evento hoje e explorar um pouco essas dúvidas, responder as dúvidas de vocês que participaram conosco. E Margarete, obrigado mais uma vez, te agradecer aí, tá bom? Por nada, Claudenir. Como você Margarete, né, trabalhando aqui na Ascensus na área tributária. Vamos ver se a gente consegue sanar algumas dúvidas, né, que surgiram no decorrer do webinar que nós fizemos. Legal, é isso aí. O tema é muito amplo, né? Eu e a Margarete já trocamos algumas ideias, é quase que uma pós-graduação, é super complexo, tem particularidade por produto, cada estado, operação. A gente selecionou uma lista de algumas perguntas que a gente vai responder e eu vou refazer as perguntas que os nossos participantes nos enviaram do evento e Margarete vai trabalhar com a gente aqui essa resposta. Tá bom, pessoal? Então essa aqui é a ideia. Vamos lá. Margarete, a primeira pergunta que o pessoal fez é o seguinte: como conseguir a extensão de um benefício fiscal em nível nacional e para nacionalizar a carga em cada zona e para nacionalizar a carga em qualquer zona primária da federação também, a pessoa quer saber como utilizar esse benefício, em resumo, para nacionalizar a carga em qualquer porto, fronteira, e essa pessoa que fez a pergunta, hoje ela nacionaliza em Minas, e ela só nacionaliza em Minas, e ela quer fazer também o diferimento do ICMS. Você poderia explicar um pouco essa dúvida? Porque acho que são perguntas bem comuns, inclusive, né? Uhum. Então, a pessoa começou a perguntar sobre a extensão do benefício fiscal em nível nacional. Uhum. A pergunta me leva a crer que ele está interessado em fazer também a operação interestadual. Em relação à operação interestadual, ou seja, ele trabalha com clientes de outros estados. Para isso, ele vai ter que verificar se o benefício que ele quer utilizar se aplica também a operações interestaduais. Nós temos um exemplo que tem um benefício em Pernambuco que só se aplica nas operações internas. Igual, por exemplo, Investe Importação, que a gente tratou, ele só também é possível nas operações internas. Então, essa, pelo que eu entendi, foi a primeira pergunta. Exato. A outra fala de nacionalização. Se ele pode utilizar o diferimento de ICMS nacionalizando em outros portos. Também vai depender do benefício. Atualmente, a maioria dos benefícios, a importadora tem que nacionalizar no estado onde ela está situada, ou seja, o estado que está concedendo o benefício. Eu conheço somente um estado que concede o benefício de diferimento quando é nacionalizada em outro estado, que é Rondônia. Em Rondônia existe um benefício para as importadoras, onde não é obrigatório que a nacionalização ocorra em Rondônia. Mas de todos os benefícios que a gente tratou no webinar, as importadoras, existe a necessidade dela nacionalizar no estado. Então, é a grande maioria. O único estado que eu conheço realmente é um benefício em Rondônia para as importadoras. Legal. É uma dúvida que eu acho que é muito comum, né? No entanto que Rondônia, quando surgiu com o benefício dela, surgiu movimentando forte aí esse mercado por conta dessa mudança que trouxe na questão de como funcionam os benefícios, né?
Margarete, uma segunda pergunta relacionada às operações em Santa Catarina, para o TTD 410. A pessoa fez a seguinte pergunta, ela fez uma afirmativa, né? Perguntando se é verdade que o TTD 410 pede um investimento mínimo para conseguir esse benefício no Estado. Isso procede? Bom, então, esse tratamento tributário diferenciado de importação, ele foi concedido visando incrementar investimentos nos estados, através de emprego, geração de renda, abrir empresa, movimentar a economia local, direto ou indiretamente, né, relacionado à atividade portuária ou aeroportuária. Mas não existe na legislação a confirmação de um investimento direto, aplicar tal valor, não existe essa informação na legislação, nem nos documentos que as empresas utilizam, que elas recebem o documento da Secretaria da Fazenda com as regras. O que existe é o que eu te falei, um investimento de modo geral, movimentando a economia, e não o valor mínimo que você tem que montar um armazém em tal valor. Não existe essa informação na legislação em relação a esse benefício. Ok. A terceira pergunta, a pessoa fez a seguinte pergunta bem direta, para a gente explicar um pouco mais sobre a aplicação da alíquota nos casos do Simples Nacional. Ela queria que a gente detalhasse um pouco mais essa transação com benefícios para o Simples Nacional, pelo que eu entendi, né? A gente nem chegou a falar sobre o Simples, né? Não deu tempo, né? A gente não chegou a falar porque ele não é nem um benefício relacionado à importação. Ele é uma forma de tributação unificada, ou seja, ele é um regime tributário diferenciado, onde se recolhe uma única alíquota abrangendo alguns impostos. Dentre esses impostos que são abrangidos no Simples, nós temos a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o IRPJ, que é o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, o PIS e ECOFIS e a Contribuição Patronal. Para quem é empresa comercial ou industrial, tem também o ICMS sobre a venda. E para quem é prestadora de serviço, tem o ISS. É o que a gente chama de recolhimento unificado. Então, as empresas de lucro real ou presumido, elas têm que pagar esses impostos separadamente. A optante pelo Simples, não. Ela recolhe unificado todos esses impostos que eu falei, de uma alíquota só. Existem alguns produtos que não entram nesse regime, que não entram nessa soma. O IOF, né, que é o Imposto sobre Operações de Créditos, Câmbios Seguros ou relativas a títulos ou valores imobiliários. O II, que é o Imposto de Importação. O IE, que é o Imposto sobre Exportação para o Exterior de Produtos Nacionais ou Nacionalizados. O ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. O FGTS, né, que é a Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do Trabalhador. O ICMS, Substituição Tributária, e o PIS e COFINS pagos na nacionalização. Então, esses impostos não entram nessa soma do Simples. Ele é um regime que ele tem muitas peculiaridades. O nome é simples, mas não é assim tão simples. O Simples, ele tem mais de você recolher uma alíquota única. Mas para a empresa trabalhar, assim, existem muitas regras. No meu ponto de vista, ela torna o seu entendimento bem complexo, né? Principalmente em relação à tributação, que teve uma mudança a partir de 2018. Então, que empresas que podem optar por esse regime? As microempresas ou empresas de pequeno porte. Pela legislação do Simples, é considerada microempresa aquela que tem a receita bruta acumulada no ano calendário até R$360 mil. Empresas de pequeno porte é aquelas que têm a receita bruta acumulada no ano calendário superior a 360 mil e igual ou inferior a 4,8 milhões. Então, se a empresa tem um faturamento acima de 4,8 milhões, ela não pode ser considerada uma empresa de pequeno porte ou microempresa e não pode optar pelo regime do Simples. Ele é um regime opcional, né? Uma empresa, ela pode ser considerada uma microempresa, empresa de pequeno porte, não está enquadrada no Simples Nacional, ela pode tributar pelo lucro real ou presumido. No entanto, a recíproca não é verdadeira, ou seja, para se enquadrar no Simples, obrigatoriamente ela deve ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Como é que é feito esse cálculo? Existe uma faixa de tributação de acordo com a atividade da empresa, se for serviço, se for indústria ou comércio. Então, cada categoria tem sua faixa de tributação. Também na legislação consta a relação de serviços
e operações que podem se enquadrar no Simples de acordo com a atividade da empresa. Então, primeiro ela tem que ver se encaixa na atividade e se ela é microempresa ou empresa de pequeno porte. Considerando essa informação, ela pode fazer adesão. E como é que a gente vai calcular? Hoje nós temos o anexo 1, que trata das alíquotas nominais e partilhas para empresas do ramo do comércio. Temos o anexo 2 para a indústria, e os demais anexos, que é o 3, o 4 e o 5, ele trata das alíquotas nominais e partilha para prestação de serviço. Então, esse cálculo desses tributos pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional, ele vai ser efetuado considerando a receita bruta mensal. Então, o valor devido mensalmente por essas empresas vai ser determinado mediante a aplicação das alíquotas efetivas que tem que ser calculada a partir das alíquotas nominais que constam nesse anexo. Então, você tem que ir lá no anexo, verificar qual é a alíquota nominal para você chegar à alíquota efetiva. Tendo a alíquota efetiva, é só aplicar sobre a base de cálculo e aí você vai chegar ao valor. E para determinar essa alíquota nominal, ela vai ser determinada com base na receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração, separadamente por receitas do mercado interno e de exportação. Então, primeiro vai ser necessário saber qual é a alíquota nominal para chegar na alíquota efetiva. Aí eu preparei aqui um slide de um cálculo para ficar mais fácil para entender. Eu vou compartilhar aqui, tá, Claudine? Fica à vontade. Tá dando para ver o slide? Perfeito. Então, eu peguei um exemplo aqui de uma empresa do anexo 1, que é a empresa que é o anexo do comércio, né? Que é tratado para toda empresa comercial, vai utilizar esse anexo aqui. Então, no nosso exemplo de cálculo do Simples, considerando que nos últimos 12 meses anteriores, a empresa teve um faturamento de 3 milhões. Então, com esse faturamento aqui dos 12 meses anteriores, ela vai nesse anexo aqui, sendo uma empresa comercial, e vai verificar em qual faixa de receita bruta ela vai estar. Aqui, como é 3 milhões, ela está na quinta faixa, tá vendo? De 1.800.000 a 3.600.000. Então, a alíquota dela nominal é 14,30. E nessa nova forma de calcular, tem também um valor a deduzir, como a gente faz hoje com o imposto de renda. Uhum. Nessa alíquota aqui também nós temos os percentuais de repartição dos tributos. Para que é necessário isso? Se porventura uma empresa optante pelo Simples recebeu uma mercadoria com ICMS substituição tributária, ou seja, ela vai receber como contribuinte substituído, já foi recolhido o ICMS antecipadamente da operação dela, nessa operação de venda dela, ela não vai recolher mais, correto? Só que na alíquota do Simples, o ICMS está aqui. Então, por que ela precisa de saber essa repartição de tributos? Para que ela retire da alíquota que ela vai pagar o percentual do ICMS, porque já foi recolhido pela empresa que vendeu para ela. Entendeu a necessidade dessa tabelinha aqui de percentual de repartição dos tributos? Está claro. Por isso que existe essa necessidade. Vai entrar aqui também na quinta faixa. Uhum. Que considerando, como eu falei com você, lá nós temos a alíquota nominal, agora nós temos que calcular a alíquota efetiva. Antigamente você só pegava a alíquota nominal e jogava sobre o faturamento mensal. Agora não, você tem que pegar a alíquota nominal e calcular a alíquota efetiva. E existe uma formulazinha para você calcular essa alíquota efetiva, que é a RBT12, que é receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração, menos a alíquota nominal, que é aquela que a gente viu lá naquele anexo, dividido também pela receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores. Então, nós temos aqui um faturamento de 3 milhões, estamos na quinta faixa, com essa alíquota aqui de 14,30 nominal, a gente viu lá, e a parcela a deduzir de 87.300. Tudo isso a gente pegou naquele anexo. E nós vamos fazer o cálculo considerando o faturamento de 100 mil reais. Vamos ver como é que vai ficar. Primeiro, eu vou fazer o cálculo da minha alíquota nominal. Então, eu vou pegar 3 milhões, que é a RBT12, vezes a alíquota de 14,30, menos aquele valor a deduzir, e vou diminuir pela RBT12, 3 milhões de reais.
Então, eu vou chegar, se você fizer essa conta aqui, você vai chegar a um percentual de 11,39%, que é a minha alíquota efetiva na operação. Então, eu pego aquele valor do faturamento do mês de janeiro de 2020, 100 mil, multiplico pela minha alíquota efetiva e vou chegar ao valor de R$ 11.390. Então, esse é o valor que eu vou recolher no Simples Nacional referente ao período de janeiro. Então, todo mês, se porventura a empresa alterar a receita bruta dos 12 meses, ela tem que recalcular essa alíquota efetiva, porque vai mudar esse valor e ela vai mudar de faixa. Se ela mudar de faixa, tem que recalcular, pegar a alíquota nominal nova. Então, todo mês ela tem que analisar se existe a necessidade de recalcular a alíquota efetiva. Sempre vai ser necessário que ela mudar de faixa ou alterar a receita bruta dos 12 meses anteriores. Aqui eu fiz um cálculo da repartição dos tributos que eu falei anteriormente. Como é que ela pode ser feita? Eu pego a minha alíquota nominal e multiplico pelo percentual que está lá de RPJ, por exemplo. Então, dessa alíquota nominal, 0,63% é o percentual que eu vou pagar sobre a base de cálculo de R$100 mil de RPJ. E assim vai para todos os impostos. Igual, por exemplo, se eu tivesse ICMS substituição tributária, eu não iria pagar 3,82, porque ele já foi recolhido anteriormente. Então, eu diminuiria esse percentual do meu valor de 11,39. Por isso que eu preciso chegar nesse percentual aqui. Se você quiser saber só o valor, basta pegar os percentuais que tem lá no anexo e multiplicar direto sobre o valor do imposto. Mas a empresa faz esse cálculo aqui porque eu preciso saber o percentual de ICMS que eu estou pagando de 11,39%. Então, de 11,39% da minha alíquota efetiva, eu pago 3,82% de ICMS. Porque lá na minha tabelinha não estava 33,50% de ICMS? Eu vou voltar lá, ó. Aqui, ó, ICMS, 33,50%, tá vendo a partilha? Então, eu preciso saber esse percentual para me chegar nesse outro percentual aqui, que é de 11,39 vezes 33,50%, que corresponde ao percentual de 3,82. Então, essa é a forma de calcular o Simples Nacional. Não tão simples, né? Eu falei só superficialmente, tem algumas outras regrinhas que seria assim, mais um webinar para tratar sobre isso, um curso. O Simples, nós conseguimos mudar o Aurélio, né? O Simples já virou complexo, né? Porque são muitas regras, muitas coisas que a empresa tem que seguir para poder se enquadrar, então ele acaba ficando um pouco complicado. E são muitos anexos, né? Se você é da área de tal segmento, você tem um anexo. Se você é de outro segmento, é outro enquadramento. Você tem uma série de particularidades, né? Também no Simples. Então, uma empresa comercial e indústria é fácil. Só tem o anexo que é 1 para a empresa comercial e é 2 para a industrial. Agora, realmente, a empresa prestadora de serviços, às vezes ela tem dificuldade de saber em qual anexo que ela vai se enquadrar. Porque se você pegar a legislação, ela leva de um artigo a outro até você conseguir entender em qual anexo você vai estar incluso. Não é uma coisa fácil de fazer, não. Não é simples. Não é simples. O nome simples vem de você recolher de uma forma realmente prática. Uma única guia. Mas chegar naquele percentual que é um pouco mais complicado. Legal, legal. Foge até um pouco ao tema daqui, a questão do simples, né? Mas acho que ficou bem claro aí e a pergunta está bem respondida. Obrigado. A quarta pergunta que a gente selecionou para responder é de Santa Catarina, a respeito das importações, inclusive feitas por Santa Catarina, de materiais para revenda. A pessoa perguntou se ela destaca 12% ou 17% de ICMS numa revenda, né? Uhum. Então, essa pergunta não tem nem relação quanto a benefício fiscal, mas eu sim, também entendi que não, né? Qual a carga tributária de ICMS em Santa Catarina? A pessoa perguntou, porque esse ano, dia 1º de março desse ano, teve uma alteração na legislação de Santa Catarina em relação à alíquota interna. Regra geral era 17%. Então, ela alterou para 12% quando a mercadoria é destinada à revenda ou industrialização. E 17% quando é destinada a ativo ou consumo, no caso de ou também não contribuinte. Né? Mesmo sendo contribuinte, destinada a ativo ou consumo, se aplica a alíquota de 17%. Então, teve essa mudança recente esse ano, né, no mês de março, em Santa Catarina. Então, sendo destinado à revenda ou industrialização, vai ser aplicado 12%.
Perfeito. Ainda de Santa Catarina, uma pessoa fez uma pergunta sobre o crédito presumido. E ela fez um comparativo com o Espírito Santo, perguntando se o crédito presumido dos benefícios de Santa Catarina seria similar ao do Compete no Espírito Santo. Então, é similar em relação à fórmula, à sistemática de cálculo. O crédito presumido não muda a forma de calcular, que é o quê? Você ignora os créditos das entradas e calcula um percentual presumido de acordo com as suas saídas tributadas, que geralmente é um percentual menor do que você utilizar o crédito normal da operação. Então, a regra de crédito presumido é a mesma. O que vai diferenciar são as regras para aplicação. Então, cada benefício tem regras diferentes, situações diferentes para aplicação. O Compete, ele é direcionado para atacadista e o de Santa Catarina é mais para empresa importadora, né? Mas as regras de cálculo são as mesmas. Só vai mudar mesmo esses critérios de em que situação pode ser aplicado cada benefício. Entendi. Inclusive, publicado, né, Claudemir, o material sobre esses... Você publicou no blog, né, aquele material que eu enviei, sobre essas regrinhas para cada benefício. Isso aí, pessoal, só repassando para talvez alguém não pegou a parte inicial, a gente está fazendo essa transmissão hoje para explicar algumas perguntas do nosso último webinar de agosto, onde falamos sobre as vantagens de importar, falamos sobre os benefícios fiscais e a vantagem competitiva de você importar por cada estado. Esse conteúdo que nós fizemos nesse webinar, nós deixamos um artigo no blog da Conexus explicando todas essas regras de cálculo que foram faladas no webinar e algumas a gente está repassando hoje ao responder as perguntas. Aqui a Margarete bem lembrou aí, é um artigo, um material produzido pela Margarete, o Richard nos ajudou aqui do marketing, dar uma formatada para o blog e ficou fantástico o material, acho que vale a pena vocês conferirem lá depois também. Tá? Ainda de Santa Catarina, Margarete, a sexta pergunta que nós separamos é sobre uma exigência, uma suposta exigência que tem quando você vai fazer algum benefício de Santa Catarina. E a pergunta foi basicamente o seguinte: se todos os benefícios do estado de Santa Catarina, eles exigem que você tenha um despachante, uma transportadora do mesmo estado envolvido na operação, ou se isso acontece em só alguns deles, né? Então, dos benefícios que eu conheço, que a gente tratou no web, todos eles exigem despachante catarinense, é uma obrigação. Quanto à transportadora, não é uma exigência. Então, na legislação, ela fala que, se tratando da transportadora, deve-se utilizar preferencialmente as catarinenses, mas não como uma obrigatoriedade, assim como ocorre com o despachante catarinense. Entendi. Essa é uma pergunta que, por ter essa exigência de um, leva à confusão de também ter exigência do outro, né? Então, eu acredito ser muito comum essa confusão. Então, é isso. Obrigado, bem respondido aí. Agora, uma pergunta referente ao Invest, né? O novo Invest. A pessoa fez a seguinte pergunta: eu calculo 1,2 de carga tributária. E quanto eu devo recolher, efetivamente? Na verdade, esse 1,2 não está correto. Não é essa carga tributária. Não é essa? Não. Eu vou... Porque a gente só falou, eu não cheguei a mostrar nenhum slide, né? Aqui que eu vou compartilhar, também sobre o Invest, porque eu acho que mostrando assim, os cálculos de uma operação em valores, fica mais claro do que só falando. O Invest importação, a gente só falou, né? Eu não cheguei a mostrar nenhum cálculo assim em slide. Perfeito. Então, eu coloquei aqui, comparando a operação normal, se não estivesse utilizando nenhum benefício, e a operação com benefício. Então, considerando uma importadora no Espírito Santo e também um cliente no estado do Espírito Santo, porque o benefício do Invest Importação é aplicado somente nas operações internas. Então, numa operação normal sem benefício, quando o exportador vende para o importador no estado, o importador capixaba, ele tem que recolher o ICMS no desembaraço aduaneiro. Então, eu coloquei aqui, vai pagar 17%, que é a alíquota regra geral aqui do estado, podendo ter outras alíquotas dependendo do tipo de mercadoria. Então, ele vai pagar 17% aqui, 17% de ICMS no desembaraço, e quando ele vender para o cliente capixaba, ele vai pagar 17% novamente sobre o valor da base de cálculo do ICMS na saída. Numa
do benefício do Investe Importação, esse pagamento que ocorreu aqui não ocorre, ele é postergado para o período seguinte, ou seja, ele é diferido. Então, é feita a exoneração do benefício aqui. Quando ele faz a venda, ele pode ter dois tipos de cliente, usuário do Compete ou não usuário do Compete, que é aquele outro benefício relacionado à empresa comercial atacadista. Então, se ele for vender para um cliente usuário do Compete, ele vai destacar 4% ou 12%, 112% se for da lista CAMEX. Uhum. Se for vender para cliente não usuário do Compete, ele vai emitir a nota fiscal com destaque de 4,80% ou 14,40%. Lembrando que isso daqui é a carga tributária, porque nesse benefício tem redução de base de cálculo e não aplicação da alíquota direta. Então, ele vai destacar esses percentuais na nota, mas, na verdade, ele vai recolher 1% para os casos em que destacar 4% ou 4,80% e 3% para os casos em que destacar 12% ou 14,40%. Então, a carga tributária vai ser 1% ou 3%. 3%. 3%. E a gente tem também o fundo, que eu vou explicar aqui nesse cálculo. Considerando a alíquota de 17% para um cliente usuário do Compete. Então, eu tenho aqui a minha carga tributária de 4%. Redução de base de cálculo. É que eu tenho a formulazinha, né, para chegar nessa redução. Você que mexe com o sistema sabe, você vai pegar o 100% dividido por 17%, vai multiplicar pela carga tributária e eu vou chegar no percentual que eu tenho que reduzir a minha base de cálculo. Eu vou pegar o valor da operação, 150 mil, vou multiplicar por esse percentual de redução que eu cheguei aqui. E vou chegar na minha base de cálculo reduzida, 35 mil. Sobre essa base, eu vou aplicar a alíquota cheia e vou chegar ao meu ICMS de 6 mil reais. Que eu chego no mesmo valor se eu pegar 150 e multiplicar por 4, que é a carga tributária. Então, eu vou na minha nota 6 mil reais, que é aquele valor já com a carga tributária reduzida. Desse valor, eu vou fazer um estorno de débito de 75% do ICMS, e dá um valor de R$ 4.500. Então, quanto que eu vou... Isso daqui que é o meu crédito presumido, 75% do valor do ICMS destacado. Então, quanto que eu vou recolher? O ICMS destacado menos o crédito presumido, vou recolher R$ 1.500, que corresponde a 1% da minha base cheia de 150 mil reais. Então, desse R$ 1.500, esse benefício obriga o contribuinte a recolher 3,5% do fundo. Então, eu tenho que pegar R$ 1.500 vezes 3,5%, dessa operação eu vou ter que pagar essa taxa de 52,50%. Então, no final, a minha carga tributária com 1% da base mais 3,5% sobre o valor do ICMS é 1,035%, não aqueles 1,02%. Eu não sei como a pessoa chegou nesse cálculo. Eu também não sei, não. A gente pegou a pergunta mais como foi enviada para discutir. Inclusive, é interessante ter deixado a pergunta do jeito que veio, porque talvez se a gente explica a carga real, a pessoa que fez a pergunta, que nos assistir agora, pode não associar a questão de, putz, não é o que eu imaginava, né? Então, bem legal. Então, aqui eu coloquei as outras situações que a empresa pode fazer também, a Investiana. Aqui é aquele exemplo que eu falei anteriormente, tá vendo que a carga tributária é 1,5, né? Ele destacou 1.500, recolheu, né? Destacou 6 mil reais, recolheu 1.500, mais o fundo, ele vai recolher esse total aqui. Essa é a carga tributária dele. No caso, se ele vender esse produto sem similar nacional, o ICMS aumentaria um pouquinho. Ele vai destacar carga tributária 12, tá vendo aqui que ele reduziu a base de cálculo da carga, então ele destacou 18 mil, fez esse estorno aqui, que é o crédito presumido, então ele vai recolher 4.500 de ICMS mais 157 do fundo, então totaliza isso daqui, o fundo mais o ICMS. Então aqui a carga tributária nessa operação, 3.105%. Quando o CD é não usuário do Compete, muda a carga tributária dele, aumenta. Eu cheguei a explicar por que aumenta essa carga tributária aqui. Eu não sei se você acha que tem necessidade de explicar de novo. Acho que não, acho que ficou bem explicadinho. O pessoal tem toda a memória de cálculo também, né? Acho que tá tranquilo. Então, aí vai aumentar o ICMS destacado aqui, porque esse cliente não usuário do Compete, ele vai ter um ICMS maior de crédito para utilizar. Por isso que é maior. Então, ele vai destacar esses percentuais aqui, e aí ele vai recolher o mesmo percentual, você vê que a carga tributária não muda,
O que muda é somente o destacado e a carga tributária final também não muda. Só muda o ICMS destacado na nota. Eu quis fazer esse cálculo de estorno nessa situação aqui, que é um pouquinho diferente desse aqui, que é só jogar 75% sobre o valor aqui do ICMS, o valor da base de cálculo do ICMS. Como é que funciona nessa situação, esses 25% de estorno? Ele é calculado com base na alíquota interestadual, se houvesse operação interestadual, esse da carga de 4,80. Então, eu vou pegar aqui o exemplo, R$150 mil, a base cheia, eu tenho ICMS destacado de 7.200, tá vendo? A alíquota, se fosse operação interestadual, seria 4%. Então, eu tenho que calcular o ICMS interestadual, que é 1%, o item 1, 150 mil, vezes o item 3, que é 4%. Então, seria R$6 mil o meu ICMS se eu fizesse operação interestadual. Então, eu vou usar esses R$6 mil aqui para poder fazer o estorno. Como é que funciona? 25% do ICMS interestadual. Eu vou calcular 25% dos R$6 mil, que vai dar R$1.500. Aí você viu aqui que 1.500 é o valor que eu vou recolher e que o estorno que eu fiz dessa operação. Então, o estorno corresponde ao item 2, que é o ICMS destacado, menos 5.700, que é o valor que eu vou diminuir aqui desses R$6 mil. Entendeu? Eu vou pegar os R$6 mil e vou estornar os 1.500. Então, esse que é o valor aqui. É um cálculo um pouco complexo. Quem precisa desse cálculo aqui é quem vai fazer a operação fiscal. O cliente, especificamente, para demonstrar a operação para um futuro cliente, alguma coisa assim, basta ele pegar sobre a base de cálculo e jogar direto a carga tributária. Eu só estou explicando aqui como é que funciona esse cálculo para quem precisa demonstrar esses valores nos livros fiscais. Mas a agricultura especificamente não tem essa necessidade. Perfeito. Bem detalhadinho. Se tiver dúvida depois disso também, né? Aí não tem como salvar o colega. Vamos falar então sobre a 8ª pergunta, Margarete. Quando a pessoa fez a seguinte pergunta: quando eu importo utilizando o TTD 409 ou 410, na minha venda eu destaco 4% de ICMS. E o meu cliente que compra, no caso dele, né? Ele consegue se creditar de todos esses 4% que eu destaquei na nota? Sim, todos 4%. Todos 4%, né? Pode se destacar todos os benefícios fiscais, o cliente ele vai utilizar o crédito, vai utilizar como crédito o ICMS destacado na nota. Não tem nenhuma fórmula dessas mirabolantes que a gente está apresentando para o crédito, não, né? É o que está na nota, né? Não, é o que está na nota. É somente o usuário de benefício que vai mudar a forma de apuração de crédito normal para presumido. Perfeito. No caso de uma empresa, com uma outra pergunta, né? No caso de uma empresa que contrata trading, que possui um benefício em Santa Catarina, a empresa do lucro real se acredita dos 4% do ICMS destacado na nota. A dúvida desse colega que participou é o seguinte: se o valor do ICMS pago, geralmente 1,40%, vira custo. Então, primeiro eu só gostaria de ressaltar que o lucro real não interfere na forma de apuração do ICMS, que o lucro real é o cálculo dos impostos federais, ICMS é o imposto estadual. Então, ele sendo de lucro real ou presumido, não vai interferir na forma de cálculo do ICMS, exceto se fosse do Simples, que vocês já viram que é de forma diferenciada. Mas o lucro real e presumido não vai mudar a forma de crédito do ICMS do contribuinte. Então, de qualquer forma, o ICMS destacado, ele não vira custo, ele é crédito para quem está comprando. Perfeito. É uma pergunta até um tanto quanto confusa, porque quando eu vi a primeira vez, Margarete, porque muita gente fala assim, tal valor na importação vira custo. Às vezes a pessoa não quer dizer custo médio e ela não quer dizer crédito tributário, ela quer dizer que você coloca esse valor dentro do rateio das mercadorias da nota. É um termo que o pessoal que opera no comércio exterior mais antigo usa muito. Eu até fiquei um pouco confuso na hora, mas... nessa situação aí, qual a carga tributária que você vai aplicar. Você calcula a sua mercadoria pelo custo mais impostos. Né? Exato. A gente coloca a carga tributária do ICMS destacado nessa situação. Exato. Dá um cliente aí.
Varia de cada importadora como é que ela vai fazer a partilha desse ganho. Perfeito. Uma dúvida que um outro colega enviou é para os benefícios de importação em Santa Catarina, se eles são condicionados a não possuir indústria similar dentro do estado, ou seja, você só pode usar o benefício em produtos que o estado não possui indústria similar dentro dele. Isso procede? Então, no caso de mercadoria, o que existe é uma lista de exceção. Ela é criada para não causar prejuízo à indústria local. O que existe em relação a essa situação é isso, né? Uma lista de mercadorias que não pode ser importadas utilizando o benefício para que a indústria, no caso de Santa Catarina, não seja prejudicada. Nesse caso, pelo que me consta aí do pouco que eu conheço, não sou entendedor do assunto como o seu caso, mas essa lista de exceção dos benefícios que praticamente todos os estados têm, são produtos que o estado tem uma produção muito forte. Não é qualquer produto. Se tem um produtor de um determinado produto no estado, você não pode importar. É uma coisa, o estado é destaque, o que sustenta aquele estado é esse produto, né? Em termos de produção local. E aí entra na lista de exceção, não é isso? Isso aí, são produtos relevantes para a indústria local, para que não seja prejudicada a indústria daquele estado. Exatamente. Então, bem respondida aí a dúvida do colega. Bom, uma outra pergunta que chegou também foi o seguinte: a quem se aplica o Invest aqui no Espírito Santo? A todos os importadores ou apenas a indústria que realiza operações de importação de insumos, de maquinários, ou se isso é genérico, né? Na verdade, o Invest Importação ele é somente para o importador, ou seja, esse benefício ele não é aplicado para industrialização. Mas existe aqui no Estado do Espírito Santo setores produtivos no estado que assinam o que a gente chama de contrato de competitividade, que é o COMPET, que ele abrange vários segmentos. Eles assumem esse compromisso de aumentar a competitividade das empresas. Em contrapartida, tem uma redução da carga tributária. Então, para a indústria, tem alguns segmentos do COMPET. Não investe em importação. Investe em importação não pode ser aplicado para a indústria, ou seja, mercadoria industrializada. A importadora ela tem que importar caneta e vender caneta. Ela não pode fazer nenhum beneficiamento naquela mercadoria antes de fazer a operação com o cliente dela. Interessante. A resposta à dúvida é bem num sentido diverso do que o colega teve de dúvida. A gente comentou muito do Invest, né? Você fez um comparativo bem legal dos benefícios aqui do Espírito Santo, e a gente falou muito do fundo do 3,5, e a pessoa nos questionou onde está o material sobre esse fundo dos 3,5 do Invest. Bom, esse fundo, que é o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, né? A legislação atual dele, porque ele começou com a alíquota de 10, o fundo provisório, depois diminuiu para 5. Então, no mês 7 de 2020, foi publicada uma lei que regularizou com fixo esse fundo ao percentual de 3,5%. Então, a lei é a 11.148 de 2020, a última que saiu sobre esse assunto. E ele é calculado sobre o valor do ICMS apurado, não sobre a base de cálculo. Então, apurou X, você vai aplicar mensalmente, ele não é calculado por operação ou por nota, fechou a apuração fiscal, você tem o valor do seu ICMS pelo benefício do Invest Importação, você vai jogar 3,5% sobre o ICMS e vai recolher. Está lá na Lei 11.148 de 2020. Perfeito, então essa é a fonte. Uma outra pergunta interessante é sobre a razão de existir dos produtos com similar nacional ou sem similar nacional, que é a lista CAMEX. Por que existe essa diferença? Ou seja, qual a lógica por trás disso tudo, né? Essa diferenciação de alíquota, a pessoa está perguntando. Então, essa alteração de alíquota para 4%, 12% ou 7%, ela foi criada a partir da Resolução 13 de 2012. Então, ela fixou que a alíquota interestadual de mercadoria importada seria 4%, exceto de mercadoria sem similar nacional. Para que isso? Para proteger a indústria local, já que a alíquota com similar nacional tem carga tributária maior. Então, com similar nacional é que a indústria local trabalha, então ela tem a carga maior para que ela não seja prejudicada, ou seja, a lógica é proteger a indústria local.
Bem... mercadoria e mercadoria industrializada. Perfeito, bem óbvio, inclusive, né? A mesma lógica lá da lista de restrição do benefício fiscal, é proteger o mercado local. A diferença da lista CAMEX é que ela vem a nível nacional, né? Ela chega como num estágio mais elevado da pirâmide tributária, impondo a todos os benefícios estaduais que respeitem ela, né? Isso aí, ela é constitucional. Então, o Senado Federal publicou essa resolução porque existe uma Constituição que determina lá que pode ser feito esse tipo de aplicação pelo Senado Federal, através da Resolução 13 de 2012. Perfeito. Uma outra pergunta, pelo que eu entendi, é uma empresa do Paraná que o colega enviou, ou a colega, não tem o nome da pessoa que enviou, e a pergunta é o seguinte: a empresa dela fica no Paraná, mas a mercadoria chega em Santos e depois ela vai por Paraná via DTA. Ela quer saber se ela perde o benefício da exoneração do ICMS pelo fato dessa mercadoria ter entrado por Santos. Então, isso vai depender muito do benefício que ela está utilizando, porque ela não falou qual é o nome, né? Não falou. Não falou. Então, alguns benefícios, eles exigem que a mercadoria faça o desembaraço aduaneiro no estado da importadora, mas pode viajar com o DTA para fazer o desembaraço no estado. Porque quando a mercadoria sai do DTA, ela ainda não foi nacionalizada. Não, exato. Geralmente, o que os benefícios a nacionalização ocorra no estado da importadora. Então, ela pode seguir via DTA e utilizar o benefício normalmente, exceto, como a gente falou, no caso de Rondônia, que existe um benefício lá e que não existe a necessidade de se embaraçar no estado. Mas onde existe a exigência de desembaraçar no estado, não tem problema nenhum se seguir via DTA e desembaraçar naquele estado lá da usuária do benefício. Perfeito. Acho que também deve ser uma dúvida bem comum pelo visto, tá? Acho que todas essas aqui são dúvidas muito comuns, né? A gente separou as que apareciam de forma mais repetitiva. Bom, uma pergunta, as duas últimas perguntas que eu separei aqui, o Espírito Santo tem um benefício para empresas atacadistas de venderem com redução de base de cálculo do ICMS quando destinadas a contribuintes. Você pode falar um pouco aí para a gente sobre como funciona essa apuração desse benefício? Então, na verdade, ele não é nem ele é um tratamento que consta dentro do regulamento do ICMS, se tratando de redução de base de cálculo. Então, aqui no estado de Espírito Santo, uma empresa comercial atacadista, ela pode vender internamente, né, nas operações internas, com carga tributária reduzida, com percentual de 7%. Então, a base legal está lá no artigo 534 ZZA do Regulamento aqui do Estado. Então, esse crédito, existe também uma situação em que quem utiliza essa forma de redução de base de cálculo tem que é limitado o crédito ao percentual de 7%, ou seja, eu vou reduzir a 7%, mas na hora de apurar o meu ICMS, vamos dizer, se eu fiz uma compra de mercadoria com 17%, eu não vou poder usar o 17%, eu vou ter que usar somente 7%. Então, essa é a diferenciação da forma de apuração. Não é relacionada à importação nem nada, não é um benefício relacionado à importação, é um benefício de redução de base de cálculo que consta no regulamento do Estado aqui do Espírito Santo. Então, reduziu 7%, mas também só vai usar o crédito de ICMS de 7%. E existem algumas situações que não podem ser aplicadas, né? Tem algumas mercadorias, café, energia elétrica, lubrificante, combustíveis, mercadoria com ICMS substituição tributária também não pode. Tem também uma relação de mercadoria com sua descrição e sua NCM, então tem umas regrinhas para aplicação também. Também tem suas restrições, né? A última pergunta, a gente falou bastante sobre o Fundap e o pessoal ficou com um pouco de dúvida de como funciona o financiamento bruto do Fundap, né, do leilão, pelo que eu entendi aqui da pergunta, né? Então, o financiamento bruto nada mais é do que parte do ICMS que a empresa vai pedir o financiamento Bandes. Ou seja, ela pagou aquele ICMS 100% aos cofres públicos estaduais e daquele valor de ICMS, parte ela vai poder financiar. Esse percentual que é determinado para financiamento é o financiamento bruto. Então, na sistemática do Fundap, o limite operacional refere-se ao valor que a empresa poderá pedir de financiamento bruto. Por isso que eu preparei também aqui um slide.
para explicar isso melhor. Tá dando para ver aí? Perfeito. Então, eu coloquei aqui o exemplo, uma empresa com limite operacional de R$120 mil de mercadorias com similar nacional. Então, no mês de janeiro, ela faturou 1 milhão. Nessa situação aqui, mercadorias com similar nacional, ela pode aplicar a alíquota de 4%. Então, ela vai pagar 40 mil de CMS no dia 25 de fevereiro, esse faturamento de janeiro. Então, esses 30 mil reais que é o financiamento bruto, a dúvida da pessoa que fez a pergunta. Isso aqui corresponde ao financiamento bruto. Além de solicitar o financiamento, por que ele é necessário? Para controlar também essa taxa de limite operacional, porque esse limite operacional vai sendo abatido o valor desse financiamento bruto que a empresa pedir. Então, do sistema de financiamento bruto, ela vai receber líquido 26 mil, porque tem aquelas taxas, o calção 9% mais as taxas que a gente falou no último material aí no webinar. Então, no dia 28/3, ela vai receber esse financiamento de um faturamento de janeiro. Desse saldo de 120 mil do limite operacional, ela vai ficar apenas com 90 mil de limite, que ela vai descontar os 30 mil do financiamento bruto. Então, os próximos financiamentos, para os próximos financiamentos, visto que foi descontado 30 mil do financiamento bruto. Então, ela só vai ter 90 mil para financiar, já que descontou 30 mil desse financiamento bruto aqui, foi calculado os 3%. Então, de 30 mil financiado, entre os dias 15 a 20 de abril, lá de um faturamento de janeiro. Você vê que ela vai receber receber não. Ela vai poder quitar ele somente lá no mês de abril, que ela vai poder fazer a quitação do leilão, que é 10% do valor atualizado. E esse valor de 30 mil que ela pediu de financiamento bruto vai voltar para o limite operacional assim que ela fazer a quitação via leilão. Então, vamos lá. No próximo mês de contrato, mês de fevereiro. Aqui eu fiz o exemplo considerando a alíquota de 12% da lista Camex. Então, ela faturou em fevereiro, mas ela vai pagar dia 25/3, 120 mil reais, que é 12% de 1 milhão. Então, ela vai poder financiar, sendo 12%, 8%. Porque eu já tinha explicado anteriormente que para carga tributária 12 financia 8 e 4 financia 3, que foi o exemplo que a gente fez anteriormente. Então, 80 mil é o valor do financiamento bruto, que é o quê? 8% da base de cálculo do ICMS. Ela vai solicitar esse financiamento também no mês 3, o faturamento referente a fevereiro. Então, nesse mês aqui, ela ainda vai estar com o limite de 90 mil. Por quê? O leilão do mês anterior só vai ocorrer entre o dia 15 a 20 de abril. Então, ela vai, descontando os 80 mil dos 90, ela vai ficar o limite operacional apenas de 10 mil reais, porque ela descontou o contrato de 30 mil do financiamento bruto de janeiro e 80 mil do financiamento bruto de fevereiro. Então, dos 80 mil financiados nesse mês, ela vai receber líquido 70 mil no dia 28 de abril. Então, ela faturou em fevereiro, mas ela só vai receber em abril. E aí, do saldo de 120 mil de limite operacional, vai ficar apenas 40 mil para os próximos financiamentos, considerando que a empresa quitou o leilão de janeiro. Então, 120 mil menos os 40 mil de financiamento bruto. Então, caso a empresa ela não tenha quitado o leilão do faturamento de janeiro, que ela vai ficar com o limite de 10 mil reais. Então, desse valor de 80 mil financiados, entre o dia 15 a 20 de maio, ela vai quitar e esse valor vai voltar para o limite operacional da empresa. É isso aí que eu queria explicar como é que funciona a sistemática, né? E em relação ao financiamento, esse financiamento bruto. Porque, na verdade, nada mais é do que parte do ICMS que a empresa vai financiar, sem os descontos. E ele vai retornando e liberando o limite operacional conforme você vai quitando, né? Que o seu quitando. Que o seu benefício, o seu acordo lá com o banco financiador te liberou de limite para você trabalhar. Pessoal, acho que é isso, né, Margarete? Respondemos aí 16 perguntas, foram as mais perguntadas aí durante o nosso evento. Queria te agradecer novamente pelo esse segundo encontro que a gente teve aqui nesses eventos online. E recebemos muitos elogios, muitas empresas comentaram sobre o evento, pediram para eu te parabenizar, estou fazendo agora. Parabéns se dá sempre em público e você sempre solista, compartilhando um conhecimento que você tem aí que é super valioso, né? E são dúvidas muito comuns aí, tá bom? Agradecer a você, ao pessoal da Census também e acredito que é isso, Margarete, muito obrigado, tá? Por nada, eu que agradeço o convite e quem sabe até uma próxima, né? Com certeza,
se depender da gente, terão várias outras próximas, né? Obrigado a todo mundo. Contribuído Não tenha dúvida. Com as dúvidas esclarecidas. Não tenho dúvida que você ajudou bastante. A gente está compartilhando o conhecimento, acho que isso é legal. E agradecer a todo mundo aí que tem prestigiado os eventos, principalmente com a Margarete. Sei que vocês adoram a Margarete, porque são os eventos que mais bombam de pessoas participando, né? Então, é um conhecimento que são dúvidas que são muito comuns, né? Eu mesmo, em algumas dessas dúvidas, mesmo estando trabalhando há algum tempo, não tenho conhecimento tão detalhado como o seu. E é isso, Margarete, muito agradecido de coração. A todos que prestigiaram também o evento, obrigado por participar. Convido novamente a se inscrever no canal aí no YouTube, deixar o link na sinetinha, que sempre que tiver algum evento novo, o próprio YouTube notifica, tá bom? E acho que é isso, meus amigos, muito obrigado. Até a próxima, obrigado, Margarete. Até a próxima. Nada. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau.